Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo da Go Por Aí. Primeiro eu queria agradecer a audiência do último vídeo, eu fiquei muito surpresa e muito feliz. Obrigada por todos os comentários, mensagens que vocês mandaram, isso me faz acreditar que eu tenho que continuar fazendo esses vídeos. Eu espero que vocês gostem. Aproveitem para deixar mais comentários aqui, recados, que isso me ajuda bastante. No vídeo de hoje eu queria só retomar algumas coisas que eu falei no último vídeo, que eu tava naquele momento da minha vida que eu não sabia o que fazer, todos os planos que eu tinha desenhado para sair da minha antiga vida e para ir para uma vida diferente, eles foram por água abaixo. E eu tava num momento muito sem saber o que fazer. Eu não sabia para onde ir, eu não sabia o que mudar, o emprego não estava bom, era pressão de todos os lados, não estava mais morando na minha casa, não tinha mais a minha casa. E tudo aquilo que eu tinha desenhado, né, o MBA, todo aquele plano fantástico, maravilhoso, perfeito para eu sair da minha vida, não funcionou. E eu tava vivendo literalmente uma vida que eu falei, meu, que merda, eu não sei o que fazer, e agora? E aí a coisa que eu fiz foi parar, ouvir a minha voz interior e falar, o que eu tô precisando nesse momento? Eu tô precisando viver um dia de cada vez e deixar a vida mostrar qual vai ser o caminho que eu tenho que seguir, porque agora eu não faço a menor ideia do que fazer. Alguma semelhança com o que a gente tá vivendo hoje? Eu acho que não é mera coincidência, né? Eu acredito que na nossa vida a gente vai recebendo sinais, né? Vai acontecendo obstáculos, vai acontecendo problemas e coisas que quando a gente tá no meio do furacão a gente olha e fala, meu, eu não sei o que fazer com isso, o que o universo está querendo me dizer com isso que tá acontecendo. Mas tudo tem uma razão de ser. E hoje eu sou muito grata por ter chegado nesse estágio, depois de problemas de saúde e tudo mais, e olhado e falado, meu, eu não sei o que fazer. E uma das coisas mais legais que acontecem nesse momento é que finalmente você faz assim, ó, eu me rendo. Eu vou viver um dia de cada vez e vou deixar a vida me levar e me mostrar o que fazer. E como é difícil a gente fazer isso, né? Essa época era agosto de 2014. A gente estava passando, depois da Copa, começaram os nossos problemas econômicos a ficarem mais agravados, né? Então o contexto que a gente vivia era muito incerto e a minha vida estava uma zona. E aí foi que o universo maravilhosamente lindo começou a me mostrar alguns caminhos. Tudo foi acontecendo naturalmente, sem eu interferir. Primeira coisa que aconteceu, eu queria agradecer esse anjo da minha vida, que é uma grande amiga minha, a Priscila, um beijo pra ela. Ela falou pra mim assim, ô Gol, eu tenho uma prima que ela é tipo que nem você, assim, economista, ocupava um cargo legal na empresa que ela trabalhava, ela largou tudo, tá viajando o mundo, agora ela tá viajando de caminhão na África. Eu falei, nossa, essa prima é louca, né? Como assim? Ela, ó, segue a página dela lá no Facebook, o blog dela, que ela anda escrevendo sobre a viagem. E aí eu comecei a seguir o blog da Sarita e eu também queria mandar um beijo pra ela. E eu comecei a ler as histórias dela e aquilo começou a me envolver. E eu comecei a ver coisas de viagem. E eu achava que viajar do mundo era viajar ao redor do mundo. E eu achava que viajar pelo mundo era uma coisa assim absurdamente cara, impossível, só para quem tem muito dinheiro que isso é possível. E conforme eu fui seguindo esses blogs de viagem, essas pessoas que estavam viajando o mundo, eu percebi que era muito mais barato do que fazer o MBA na Europa, né? Que custava muito mais caro. E aí eu comecei a me abrir para essa possibilidade. Eu sempre tive o sonho de morar fora, de estudar fora, de conhecer vários lugares, mas eu achava que isso não era possível, né? E aí eu comecei a me abrir para essa possibilidade, ainda muito reticente. Como assim, largar tudo para viajar o mundo, né? É um negócio absurdo, né, gente? Vocês não acham? Muito absurdo. Enfim, e aí nessa mesma época, o meu emprego tava sufocante, eu não tava aguentando mais. Surgiu, assim, uma luz no caminho e surgiu uma vaga numa outra área, que era uma área que tinha uma visão mais completa do banco, eu ia conseguir ver coisas que eu não tinha visto na minha carreira ainda. E aí eu fui lá e fui conversar com o gestor da área e eu nunca vou me esquecer da primeira frase que ele falou pra mim quando eu sentei na frente dele, que era uma espécie de entrevista, né? Ele virou pra mim assim, Go, primeira coisa,
para trabalhar comigo precisa ter bom coração. Nossa, quando ele falou isso, eu quase falei pra ele, onde eu assino, pelo amor de Deus, porque eu tô num ambiente tão tóxico, de cima, dos lados, de baixo, que eu preciso de alguém que me fale que quer trabalhar com alguém de bom coração. E aí foi se delineando esse caminho para eu conseguir mudar de área, e foi assim, acho que o meu melhor ano no banco, decididamente, eu conto num próximo vídeo. E aí as coisas começaram a abrir um caminho, uma luz que eu não tinha planejado, eu não tinha escrito isso, eu não tinha um controle disso, né? E como a gente quer ter o controle, né? Nossa, é impressionante. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter o controle das coisas, mas eu já aprendi que a gente não tem controle de nada, a gente é só um grãozinho de areia. E essa situação que a gente tá vivendo hoje é totalmente isso, né? No final de 2014 eu consegui mudar de área. E aí 2015 foi um ano que eu falei, tá bom, agora eu tô trabalhando com uma equipe super legal, com um gestor incrível, com pares bacanas, minha vida aqui melhorou um pouquinho já, tô numa situação mais confortável. Confortável a ponto de eu ter pensado, meu, agora finalmente que eu tô trabalhando num lugar legal, com pessoas bacanas, será que eu quero sair daqui mesmo? Não, eu quero. Não faz mais sentido, a minha vida precisa mudar. E a gente precisa ter muito cuidado com a zona de conforto, porque lá atrás, em 2012 para 2013, eu estava numa zona de conforto de quem ganhava bem, que ia ser promovida, e em 2015 eu me coloquei numa situação de conforto novamente do trabalho, que era, pô, continuo com o mesmo salário, com o mesmo cargo, trabalhando com uma equipe super legal, num trabalho que eu tô gostando, que eu tô curtindo. Ah, zona de conforto, né? Ganho bem, um ano que todo mundo tava sofrendo crise, né, financeira, perdendo emprego, e eu lá, tipo, será que eu preciso sair daqui mesmo? E eu falei, bom, eu preciso fazer um teste, essa história de viajar ao mundo. E aí, em abril de 2015, eu fiz uma viagem que também foi altamente influenciada por essa minha amiga Priscila, uma queridíssima, mando um beijo de novo, que eu sou muito grata por tudo que ela plantou no meu coração. E a Pri, ela era uma pessoa que já tinha conhecido o Peru, a Bolívia, e ela sempre me falava desses lugares. E a Machu Picchu é tipo a meca dos mochileiros do mundo, né? E eu não conhecia. Então eu comprei uma passagem de ida para Lima e uma de volta de Santiago, no Chile. E falei, vou deixar o meio em aberto e eu vou viajar no maior estilo mochileira, que é deixa a vida me levar e vamos ver o que acontece nessa viagem. E aí a Pri me apresentou para a sogra dela, a Isabel, que é uma querida, também beijos para Isabel, sempre no meu coração, a Isabel e o Jorge, um casal queridíssimo, que na época estava morando em Lima, e eles me receberam assim, que nem filha, eu nunca vou esquecer. Eles me buscaram no metrô, fizeram comida pra mim, me levaram pra passear em Lima, e me levaram pro aeroporto de novo porque eu peguei um voo de milhas pra Cusco. Era a única parte da viagem que estava certa. E também o trem de Machu Picchu que eu tinha comprado antecipadamente, porque nem passava na minha cabeça que eu ia fazer a trilha Inca, né? Imagina, andar 5 dias no meio da natureza, coisa de maluco, né? Hoje a trilha Inca tá na minha lista lá pra ser feita. Eu mudei muito dessa época pra agora. E a Pri me convenceu pra eu comprar a entrada de Machu Picchu e subir ao Huayna Picchu, que é uma montanha que tem lá, que você demora mais ou menos 1 hora de caminhada. Eu tava viajando sozinha e topei o desafio, comprei a Huayna Picchu e eu quase tive um pânico lá em cima, porque a montanha tem uma hora que a trilha é muito estreitinha, principalmente na hora que você vai descer, é tipo um abismo. Você fala, meu Deus, e tava chovendo, aquela maluquice toda, eu fui. Foi uma das etapas de vencer meu medo lá de altura e tudo mais, e eu nunca tinha feito trilha assim, né? Tava com uma jaqueta, enfim, com aquele tênis e tudo mais, achando que eu tinha que estar toda equipada para fazer aquilo, morrendo de medo. E aí eu acabei indo pro Titicaca, fiquei uma noite lá em Isla del Sol, né, que você vai de Copacabana, e eu acredito que tem lugares no mundo que tem uma força, uma energia tão grande que te transborda. E eu acredito que o Titicaca é um desses lugares. Foi um lugar que eu senti muito forte a presença da natureza, assim, da força maior. Eu lembro que eu chorava muito nesse lugar. E eu lembro que a viagem de Copacabana para La Paz de ônibus era um ônibus cheio de mochileiros europeus, né? E foi entrando em La Paz e eu falava, gente, essa cidade é uma favela gigante, meu Deus do céu.
que triste, e achando que aquilo tudo era perigoso e tudo mais, né? Como a gente tem vários preconceitos de tudo. Um dia antes, eu sempre estava reservando as coisas um dia antes. Um dia antes, lá em Copacabana, eu reservei um hotel bem no centro de La Paz, bem perto da rodoviária, para eu ficar bem localizada. E nessa viagem de ônibus, eu lembro que eu ouvia muito uma música do Kings of Leon, que chama Comeback Story. Eu sou uma pessoa muito musical, apesar de eu não tocar nada, eu associo muitas coisas com música, com som, então várias etapas assim da minha vida eu tenho a trilha sonora, sabe? A trilha sonora da vida. Essa viagem, a trilha sonora era essa música do Kings of Leon, que me marcou muito, assim, que é uma letra que fala muito de você olhar toda a sua vida e você andou por um tempo naquela trilha e agora é hora de mudar, né? E ali eu percebi que era hora de mudar, foi muito forte pra mim. Comprei o ônibus pra ir de La Paz pra Uyuni, né? Comprei o melhor ônibus possível, imaginável, porque todo mundo falava que a viagem era horrorosa. Comprei o mais caro de todos, que eu lembro que na época era tipo R$150, era o mais caro, né? Bolívia era um país bem barato. E eu passei o dia em La Paz passeando super bem, não tive problema nenhum. Cheguei em Uyuni, depois de dormir a noite inteira no ônibus que a poltrona virava uma cama, super confortável. Cheguei lá, o cara me ofereceu um passeio de 4 dias. Eu falei, mas eu só vi falar de passeio de 3 dias no Uyuni, 2 noites. Ele, não, de 4 dias você vai dormir uma noite no vulcão Tunupa. Eu, uau, um vulcão, me conta mais. E aí eu falei, é esse que eu vou fazer. E foi incrível, foi incrível. Eu fiz essa viagem num carro, né, que vai um grupo de pessoas. Tinha um casal da Suíça, que estava 2 anos viajando pelo mundo. Um alemão, que estava 1 ano e meio viajando pelo mundo. Uma menina de Londres, que ela era originária do Irã, mas que morava em Londres. Uma americana, que também morava em Londres. Enfim, era um grupo de pessoas que fez assim... blew my mind, né? Porque era uma galera que viajava o mundo, todos eles tinham uma mochila muito menor que a minha, que tava viajando por menos de 20 dias, e eu falei, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer, pegar uma mochila leve e viajar o mundo. A gente termina o passeio no Atacama, né, em São Pedro do Atacama, e eu acho o Salar de Uyuni um dos lugares mais lindos que eu já vi na minha vida e que deve existir nesse planeta, apesar de eu não ter conhecido todos os lugares, mas eu conheci muitos e eu acho o Salar de Uyuni incrível, incrível. E foi uma viagem muito, muito, muito especial. Eu ainda fiquei uns dias no Atacama, que eu fiz aquele passeio astronômico, que você vai vendo todas as constelações no céu, é o céu mais lindo do planeta. Fui para Santiago, ainda passei 2 dias lá passeando e eu voltei pro Brasil. É isso que eu vou fazer da minha vida, eu vou viajar o mundo. E aí eu lembro que eu voltei de férias, era finalzinho de abril, comecinho de maio. Eu marquei no calendáriozinho que eu tinha na minha mesa do banco e marquei 1º de março de 2016 e contei quantos dias faltavam daquela data até o 1º de março de 2016. Eu falei, essa é a data que eu vou pedir demissão para viajar o mundo. E eu lembro que esse marco foi tão importante que a partir dali teve várias mudanças na minha vida que eu vou contar no próximo vídeo. Mas só para finalizar esse vídeo do momento de que eu não sabia o que fazer e deixei a vida me mostrar até o momento que é isso que eu vou fazer, eu me abri. Então assim, é tão importante a gente deixar às vezes a vida mostrar qual é o melhor caminho. É tão importante a gente ter pessoas incríveis e de bom coração ao nosso redor que mostram pra gente esse caminho, que são as luzinhas e os anjinhos que abrem esse caminho pra gente. É tão importante a gente ouvir a voz interior nossa que diz, meu, é isso que você tem que fazer, vai e segue. E como é importante a gente confiar que tudo isso é maior do que a gente possa imaginar, né? Que a gente é só um grãozinho de areia nisso tudo e que a gente está muito conectado, interligado para uma coisa maior, para um alvo maior. E como a gente pensa pequenininho, né? E a última coisa que eu queria falar é que a zona de conforto, minha gente, ela é quentinha, ela é gostosinha, porque é tão difícil mudar, é tão difícil a gente falar, vou sair da minha zona de conforto, mas a zona de conforto ela é quentinha, sabe por quê? Porque a merda é quente. Às vezes a gente tá lá na merda, no quentinho, e quando a gente sai, que a gente olha a merda, sente o cheiro da merda, e você fala, eu tava nesta merda e achava que era bom. Como eu fiz isso? Então se permita.
É isso que eu tenho pra dizer pra vocês hoje. Deixa os comentários aqui e até o próximo vídeo, gente. Obrigada!